então, só para recapitular, a gente fechou, a gente teve duas aulas, só para recapitular e para quem também está assistindo hoje, né? Nós tivemos duas aulas conjuntas, né, de teorias efetivas e modelos sigma não lineares. Era a parte que compartilhava, né, assim, a estrutura geral dos modelos sigma, que vai servir tanto para o nosso curso de teorias efetivas, né, que a gente retoma separadamente na próxima semana, e vamos dar continuidade ao nosso curso de Young Mills ainda, fechando essa discussão dos modelos sigma, né? Então, nós tínhamos mostrado na aula precedente duas coisas que a gente levou um certo tempo, vamos dizer, resultados precedentes, vamos colocar aqui. A gente tinha obtido tínhamos mostrado que as isometrias globais, né? Isometrias. Antes a gente tinha mostrado que o difreomorfismo é uma invariância, mas aquela era uma simetria muito óbvia. Então, as isometrias globais, né, são uma simetria da ação, né? Do modelo sigma, né, que a gente está chamando de S sigma. Então, era a primeira simetria, isometrias globais. E depois, nós terminamos a aula nos últimos 10 minutos, introduzindo os términos, né? Aqui eu queria hoje, né, chamar a atenção para alguns fatos que, vamos dizer assim, não são, assim, claro, não são coisas originais, mas também não são claramente discutidos na literatura. Que é um pouco a gente chamar a atenção dos campos de Young-Mills, né, que são naturalmente incorporados aos modelos sigma, né, aqueles nossos campos de Young-Mills compostos, né, que nós tínhamos mostrado outra vez. A gente podia sempre definir um potencial de gauge do ângulo J que vinha, né, da conexão de Christoffel, né, J, e aqui Denis. Aqui, claro, o símbolo de Christoffel, para nós, se a gente não tiver torção, o símbolo de Christoffel é simétrico, né? Quer dizer, a conexão é Christoffel, é simétrica, né? Nós temos visto o exemplo de duas dimensões, que a gente pode introduzir o chamado modelo sigma bidimensionais, a gente introduz o termo de Vez unido e obtém parte assimétrica para a conexão que dá para nós a torção. E tínhamos visto também que o F-mini, né, quer dizer, o field strength associado a esse campo aqui, que a gente também usa, né, na formulação usual de Young-Mills como sendo o rotacional, vamos dizer assim, o variante, né? Nós temos visto que esse potencial ele pode também sair de uma estrutura geométrica, né, que era a curvatura. Nós tínhamos mostrado isso na aula anterior. Tinha um R' JK, né? É um R' JK que dava para nós o gama, vai ter aqui o I, né? O gama J, M, tá certo, vai sobrar mini, vai sobrar o IJ, né? Então tá certo. Então é gama mini, NN, aí aqui a gente tem gama I, kappa J, então índice J, e aí aqui a gente tem demi N, tudo aqui é esse aqui mesmo, né? Então a gente, tá certo, a gente sobra com esse Mi. Então a gente estava fazendo assim. A gente colocava o R Mi, não, perdão, tudo R. Desculpa aí. Era R, vou botar aqui M,
acordar, gente. Desculpa aí. Meu nome é IJ. É isso aqui. Os dois índices de Young Mills estão na curvatura, a curvatura completa, né? E aí aqui se perdão, DI, N. E aí lembrando, como essa combinação aqui antissimétrica em MN, isso aqui antissimetrizando em MN, eu automaticamente antissimetrizo em MI, que dá um caráter antissimétrico aqui do índice MI, né? MI antissimétrico, MI antissimétrico por causa dessa antissimetria aqui em MN. Então, a gente tinha mostrado já na aula anterior, né, que a gente pode construir esse field strength a partir da curvatura. E aí tem uma coisa que a gente pode fazer, propor uma tarefa que eu não fiz ainda, né, que eu não fiz aqui no curso, e nem, na verdade, na prática, para lá, na verdade, nem na minha vida eu nunca fiz. Acho que a partir desse curso eu estaria pensando da gente propor o seguinte: vamos dar um caso especial de modelo sigma não linear com a métrica, tipo o modelo sigma ON, por exemplo, né, o A3 pode ser o ON, né, aquele modelo sigma tradicional, né, que é usado no ferromagnetismo, e dada a métrica, né, definida pelos campos estelares, a gente pode construir as grandezas geométricas, a conexão e a curvatura. Então, sabendo a curvatura, por exemplo, de uma N-esfera, a gente tem, já são conhecidas, né, as componentes do vetor de Riemann de uma N-esfera, a gente pode formar os field strengths. E aí a gente vai estar formando o field strength, na verdade, composto, né, a partir dos campos do modelo sigma. Então, na verdade, eu pego a curvatura, que foi escrita em função da métrica, então essa nossa curvatura, ela vai ser uma função, né, dos campos. Né? Então, esse R, vamos dizer assim, o RMNJ, né, ele é construído em função dos campos e suas derivadas. Tá? E aí, quando eu contrair com esses objetos aqui, eu vou estar formando um campo de Young-Mills composto. E aí a pergunta que a gente pode se fazer, a gente pode construir, por exemplo, o campo magnético a partir daquele F no início. Se eu pegar, por exemplo, o F, eu vou chamar de índices AB, os índices de espaço euclidiano. Os índices seriam espaciais, mas eu estou pegando esses índices mini, vou colocar assim. Se o nosso índice mini, eles tiverem a parte temporal, né, que é zero, e tiverem a parte espacial, que eu vou chamar aqui de índice A. É para distinguir o IJ, estão dando são índices de Young-Mills, são índices do espaço, né, dos campos, e que a gente está representando, né, por índices latinos aqui. E aí os índices do espaço de Minkowski são esses índices aqui, índices espaciais A, 1, 2, 3. Então, por exemplo, se eu pegar a componente FAB, né, IJ, na verdade, eu estou definindo aqui esse epsilon A, B, C, componente C do campo magnético e J. Eu estou pegando as componentes espaciais aqui do campo magnético. É isso que a gente faz. Na verdade, aqui o campo magnético, né, ele é menos, esse não menos, né? A gente geralmente tem F0I é o campo elétrico, o F0A é a componente A do campo elétrico, e o FAB é menos epsilon A, B, C, campo magnético, componente C. Então, nós estamos fazendo isso aqui. Então, se a gente computar as componentes do tensor de Riemann, dado uma certa métrica, dado um certo modelo sigma, que seja, por exemplo, o modelo sigma ON, como a gente tinha colocado aqui, né? Se a gente pegar aquele modelo sigma, vamos dizer, o ON mais 1, né? É o ON, vamos botar o ON, que aí a gente vai com um espaço de N mais 1 dimensões, então a gente tem aquela produção, né? Φ1 ao quadrado, mais blá, 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 mais Φn ao quadrado, mais Φn mais 1 ao quadrado igual a R2. Então, isso aqui está me dando o modelo de sigma ON. Eu expresso o Φn mais 1 em função das N componentes aqui, e aí a gente ganha o modelo ON, né? Que tem, na verdade, ele está definido em cima da N esfera, que é justamente o SON mais 1, quer dizer, essa métrica aqui invariante por transformações de SON mais 1, né? E eu fatorizo aqui o SON, né? Quer dizer, porque se eu fizer uma transformação em N coordenadas, eu deixo isso aqui invariante também. Então, a esfera é o quociente entre SON mais 1 e SON. Por exemplo, se a gente quiser particularizar esse modelo aqui para o caso do S2,
que é o modelo sigma O3, eu teria SO3, né, sobre SO2, que eu posso escrever também como sendo SO2 por 1. Então a gente pode introduzir as coordenadas, ele pode introduzir a métrica dessa esfera bidimensional. Claro, sendo uma esfera bidimensional, né, a curvatura dela é muito limitada, porque se eu estou na esfera bidimensional, se a gente usar coordenadas esféricas, por exemplo, né, a gente tem R seno de θ, cosseno de φ, R seno de θ, seno de φ, e o R cosseno de θ. É como se isso aqui fosse o φ1, o φ2 e o φ3. Uma esfera de raio constante, né? Então, eu estou falando de uma esfera bidimensional, eu estou falando não da esfera tridimensional, mas da superfície esférica. Então, eu tenho dois, na verdade, eu vou poder usar como, ou eu trabalho com φ1, φ2, φ3, quer dizer, seria uma versão cartesiana do modelo sigma, ou então com a versão em coordenadas esféricas, né? Eu pego a ação do modelo sigma e vou escrever em coordenadas esféricas. E aí, eu tenho que vou tirar o tensor de curvatura. Mas aí eu tenho duas coordenadas só, né? Que é θ e φ. Então, o tensor de curvatura ele tem a seguinte propriedade. Ele é antissimétrico, né? Quer dizer, vou botar aqui IJKL. Ele é antissimétrico dos dois primeiros índices, antissimétrico dos dois segundos índices e simétrico na troca do par. Então, aqui eu só vou ter R θ φ. E aqui também eu só vou ter R θ φ. E aí, claro, por nós conhecendo as simetrias, as antissimetrias das componentes do modelo sigma, a gente acaba mostrando que a 2 esfera, esse R2 aqui, né, é quase que imediato, a gente vê que ele só tem basicamente uma componente não nula do tensor de Riemann, né, que seria algo desse tipo, R θ φ, né? Claro que eu posso depois dizer, todas as componentes vão ser basicamente isso aqui. Porque eu não posso ter θ e não posso ter φ. Eu posso ter θ φ ou φ φ ou φ, mas aí é tudo a mesma coisa. Então eu tenho uma única componente. Então essa única componente, né, que eu posso escrever em função dos campos, eu posso tirar o meu field strength. Então, e aí a pergunta que a gente se faz é, se eu tirar a divergência desse campo, né? Vou apagar aqui um instantinho só. Estou querendo colocar o seguinte, se a gente pode, a partir da configuração de campo, chegar a alguma coisa como um monopolo magnético composto. Por exemplo, a gente sabe que as equações de Young-Mills, né, elas nos dizem que a divergência, vamos colocar os índices de Young-Mills, né, vamos colocar assim, nós estamos colocando, vamos botar índice A. Agora não vou botar índice, que é índice de Young-Mills, né? Divergência de BI, ela vai ser igual a G, F, I, J, K. Aí aqui a gente vai ter o AJ, escalar, DK. Então isso aqui é a equação de Gauss, né? Gauss magnético para Young-Mills, né? O Gauss magnético para Young-Mills. É a divergência desse tipo, que não é a divergência covariante. Ou eu escrevo assim, ou eu abro essa derivada covariante aqui em termos das componentes, né? Campo de Young-Mills. Né? Então, vou pegar aqui. Então, aqui eu estou pegando, na verdade, eu estou dizendo que o meu campo magnético, DI, né? Ele é, vamos colocar assim, quando a gente identifica, vou colocar aqui vamos dizer, na verdade, porque às vezes a gente mistura a notação, mas a gente diz, nós temos o R, F, I, I, GI, né? São os campos de Young-Mills de álgebra válida, né? São esses aqui. Então, se a gente tira o gerador, sobra essa componente aqui de Young-Mills. Então, na equação de Gauss do campo magnético, né, a gente tem ou a gente escreve dessa forma, né? Divergência de D igual a zero, e aí essa equação aqui a gente vai ler da seguinte maneira, né? Essa divergência aqui é divergência, e aí aqui eu coloco delta J, né? Mais G, F, I, J, K, tudo isso aqui, J, aqui eu vou dar H, e tudo isso aqui atuando
Então, isso é a equação de Young-Mills para o campo magnético. Nós não estamos dizendo, né, nós não temos um princípio variacional para esses campos de Young-Mills aqui. Não temos uma equação de Young-Mills para isso aqui. A gente apenas define esse field strength aqui e define a derivada covariante, que nós já tínhamos definido lá atrás, né? Quando a gente escreveu as equações de campo do modelo sigma, a gente escreveu assim, dmi, né? Aqui I, J, e aqui dmi e J. Onde essa derivada covariante aqui é um dmi, nel e J, mais, aí aqui a gente colocar aquele termo gama I, kappa J, dmi, phi kappa, e tudo isso aqui atuando em phi J. Esse aqui é o que nós estávamos chamando do nosso ami e J, que eu acho que está definido aqui. É isso mesmo. Então, a gente tem a equação de campo, né, com esse field strength, com esse potencial de gate aqui, mas a gente não tem, na ação do modelo sigma, um F mini e F mini. Nós não temos o campo de Young-Mills, ele é como se fosse um campo de fundo dependente da dinâmica dos campos, né, do modelo sigma, que são esses campos aqui, phi, que evoluem, né? A equação de campo deles é essa aqui. Então eu tenho uma solução phi i, vamos dizer assim, de xi, e aí com essa solução phi i de xi, eu construo o field strength. Aí a pergunta é, qual é a divergência se eu definir um campo magnético a partir desse F i, quer dizer, quem seria o análogo do campo magnético desse field strength composto? E aí eu posso calcular a divergência. Seria escrever aquela divergência em função dos campos. Exatamente, escrever aquela divergência em função dos campos. Eu pego o campo F mini, que eu tiro daqui, eu sei quem é a curvatura, tensor de curvatura, faço essas contrações, defino o meu F mini. E aí, a partir do meu F mini, eu vou pegar componentes, por exemplo, as componentes puramente espaciais, F a B, índice e J, que é Young-Mills, né? Isso aqui então é menos epsilon, A, B, C, ou seja, eu posso definir um campo magnético assim, né? Um campo magnético B, vamos dizer assim, BI. Isso para um espaço-alvo n-dimensional? O espaço-alvo pode ser, vamos dizer, o espaço-alvo pode ser n-dimensional. Eu posso, se quiser, posso pegar tridimensional. Eu posso pegar o modelo sigma definido no espaço-tempo do Minkowski, né, Tx, mas pegar o modelo sigma em cima de uma 2 externa, quer dizer, com duas componentes independentes. Né? Então, tem, o PI vai ser isso aqui, né, quer dizer, o nosso. Vou botar aqui bem certo, esse PA aqui. Perdão, PA e J vai ser um meio do epsilon A, B, C, F, BC e J. Então eu defino meu campo magnético com esses dois índices de Young-Mills, né, e a componente espacial aqui. E aí vou tirar a divergência desse campo magnético. Então eu tenho esse campo magnético escrito em função das soluções dessa equação, dos campos que são solução dessa equação. E aí jogo essa divergência em cima desse campo magnético e vejo se a gente pode ter um divergente não nulo, realmente, né? Quer dizer, certamente a gente vai ter alguma coisa assim. E tudo isso aqui está escrito em função dos phis. Então é como se a gente tem um monopolo, né, composto a partir dos campos do modelo do sigma. É isso aí que eu acho que a gente podia fazer esse exercício assim aí. Eu nunca fiz, né? Nunca coloquei nos cursos que eu já vejo, nem vejo muito na literatura. Podemos ver que relevância isso tem. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente fala de materiais magnéticos, né, nesses gelos de spin, apareceram monopólios magnéticos e monopólios magnéticos compostos, não monopólios magnéticos elementares. E aí a gente pode ver se o modelo tipo assim, um modelo tipo O2 ou um modelo tipo AN, o quanto ele pode suportar esse monopólio magnético. Isso que eu estava querendo chamar a atenção para essa discussão. Tá? Eu poderia ter falado disso mais atrás do curso, mas eu só lembrei disso agora. Olhando aí as aulas que a gente tinha feito, eu pensei em colocar essa tarefa. Então, a tarefa nossa agora, que a gente pode colocar, seria essa, né? A seguinte tarefinha, então. Vamos dizer que a gente pega o modelo O2, o modelo O3, o modelo, a gente chama de. O modelo na 2 esfera, né? O modelo O2, né? Que é esse
baseado nas duas esferas, que é o SO3 sobre o SO2, né? Então aí a gente tem a métrica, a gente tinha feito as métricas, a gente vai ter então as coordenadas, né? A gente pode associar o φ1, né? Ao R, seno de θ, cosseno de φ, o φ2 eu associo ao R, seno de θ, seno de φ, e o φ3 é o R, cosseno de θ. Então a gente vai parametrizar o modelo sigma em função de θ e φ, em dois campos, né? θ e φ. Claro, então nesse espaço aqui a gente tem um tensor de curvatura, R, θ, φ, R, θ, φ. Né? Supondo então também que eu tenho aquela equação aqui, então obtenho os círculos de Cristófilo, né? Para essa métrica que a gente tem aqui, a nossa métrica em coordenadas, né? Vamos dizer, G e J em coordenadas cartesianas, a gente já tinha visto essa métrica de delta e J, né? Menos φ de J sobre R2, né? Menos módulo de φ ao quadrado. Claro que a gente pode agora escrever essa métrica, né? Em coordenadas esféricas aí. Mas a gente vai ter uma métrica que vai ser vamos dizer assim, algo desse tipo assim, R2 de θ2 mais R2 seno ao quadrado θ de φ2. Quer dizer, a métrica é essa aqui. É uma métrica diagonal, R2, R seno na direção θ, na direção θ, aí eu calculo o símbolo de Cristófilo, do símbolo de Cristófilo eu calculo o tensor de curvadura, do tensor de curvadura eu construo o meu sequência de Newton. E aí a gente vai de campo magnético, como a gente colocou aqui, e calcula a divergência dele, certo? Para isso eu ia chamar a atenção. Então tem uma estrutura de Young-Mills, que a gente já falou várias vezes, que está intrínseca ao modelo sigma, que não é ainda o acoplamento externo, um campo de Young-Mills externo via isometria. A gente tinha mostrado na aula passada que a isometria é uma simetria global, nós tínhamos mostrado, então, quando a gente faz transformações de isometria, né? Do tipo φ' ali, então vai ser o φ', mas você tem vetores de Killing, né? Um certo número de vetores de Killing. Opa, e aqui eu tenho esses vetores de Killing, KA e de φ. E aí a gente mostrou que a ação do modelo sigma, a invariância em si, a derivada nabla I, né? Kappa A J mais nabla J do kappa AI igual a zero. Isso é a equação que define o vetor de Killing desse espaço. Isso aqui automaticamente implica que essa φ é invariante. Eu tinha mostrado e tinha, essa invariância é global. Esse parâmetro aqui é global. Então a gente tem que as isometrias formam uma simetria global. Agora, a pergunta é se a gente faz a isometria ficar local. Quando a isometria é local, aí a gente vai perder a simetria simples, porque a gente vai ter que tirar derivadas desse parâmetro também. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Porque basicamente a ideia é essa, né? E quando a gente fez a demonstração, a gente pegou o demi do φ, o filhinho aí, né? Vou colocar assim, né? É o demi do φ, mas a gente passa pelo parâmetro e vai tirar a derivada desse vetor de Killing. Depois a gente acaba escrevendo como sendo, sei lá, um dl, né? Do kappa A I do φ dmi. Usa a regra da cadeia, função implícita, né? Kappa é uma função de φ é uma função de x'. Então derivar em relação a x', esse termo aqui, esse aqui é global, então lembrar que isso aqui é global, mas se esse parâmetro for local, então a gente tem essa discussão. A gente vai ter dmi filhinha aí, vai ser tudo que eu tenho aqui, né? Vai ser dmi I mais dl kappa A L de φ, dmi φl, e aí a novidade vai estar, a novidade que não é novidade para quem estuda Young-Mills, que é a derivada do parâmetro.
E aí, o que eu tenho que fazer, já que a ação do meu modelo sigma, que a gente mostrou a invariância de isometria, quer dizer, o S sigma, né? É esse aqui. Não pode um espaço bidimensional aqui, um espaço bidimensional, para não confundir com aquele N. E aí a gente tem G e J, né? DI, e J. Então, quando a gente mostrou a isometria, foi importante essa relação. Essa relação foi usada aqui, né? E foi usada na meta. Transformação de isometria, ela é tal que G' e J de fininha é igual a N mas o que caracteriza a isometria, isso aqui é a transformação geral de diplomofilismo, o que caracteriza a isometria é que o G' de filinha é o G de filinha. Então a gente usa essa relação aqui e usa essa relação aqui, mas mantendo sempre o parâmetro constante. Aqui apareceria, né? Isso aqui teria essa derivada aqui. Esse F é constante, então eu não tenho nenhum problema de passar por derivada. Quando o epsilon deixa de ser constante, quer dizer, quando eu tenho a simetria local, quer dizer, a simetria local é perdida, né? Então eu tenho que recuperar a simetria local. A diferença aqui em relação ao caso de Yang-Mills tradicional é que agora eu tenho que definir uma nova derivada covariante. Então lembrar que eu tenho, na equação de campo, aparece aquela derivada covariante. Quando eu escrevi essa derivada covariante, quando a gente escreveu essa derivada covariante aqui, essa derivada covariante, ela é dmi, vamos colocar de novo J, e eu colocava no campo de gauge composto, né, ami e J, dmi e J. Agora, essa derivada covariante é a derivada covariante com respeito a esse campo de Yang-Mills interno ao modelo sigma. Mas agora, na ação do modelo sigma, essa derivada que aparece aqui é a derivada usual. A derivada covariante ela só aparece na equação de campo, ela não aparece na ação. Agora, se eu quiser passar a isometria de global para local, eu vou ter que, como eu tenho que a derivada do campo que traz esse parâmetro, qual é a receita de Yang-Mills? É introduzir uma conexão, quer dizer, introduzir uma nova derivada covariante. Então não vamos chamar de D assim, vamos chamar assim. Então é como se eu tivesse agora essa derivada covariante atuando aqui no φi. E essa derivada covariante é que vai fazer com que esse termo aqui indesejado, né, seja absorvido pelo campo de gauge. Então, o que a gente tem que pensar, eu deixo ainda como tarefa, mas depois a gente pode, se alguém tiver alguma, vamos dizer assim, não digo dificuldade, né, mas se tiver alguma dúvida, alguma questão a discutir, vamos ver como passar, como covariantizar essa ação aqui com respeito às isometrias. E aí, claro, quando eu covariantizar essa equação com respeito às isometrias locais, então agora a gente vai querer sair do global, né, e falar aqui, está muito bagunçado, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai querer fazer essa derivada covariante, ela vai estar associada agora a isometrias locais, né, a isometria local. Que é quando, né, esse parâmetro aqui passa a depender do x'. Então, nessa transição, eu vou ter que mexer na ação do modelo, quer dizer, rever como é que fica a transformação de isometria com agora esse parâmetro não sendo mais constante, aí eu tenho que modificar essa derivada para essa derivada covariante. Então, já vai aparecer uma derivada covariante na ação. E aí, claro, quando essa derivada covariante aparecer aqui, ela vai mudar a equação de campo, aí eu tenho que rederivar, né? Quer dizer, a
já que eu agora introduzi elementos novos aqui, a partir da covariantização, depois, quer dizer, quando eu introduzir a simetria, a isometria local com uma nova simetria, eu tenho que trazer um campo de gauge associado a essa simetria, a essa isometria local. E isso vai alterar a ação do modelo sigma. Então eu vou ter um novo modelo sigma com novos campos de Yang-Mills trazidos de fora, pela isometria local. E aí, quando eu fizer isso, eu tenho que rederivar a equação de campo do modelo sigma. E aí que a gente vai ver ou esse campo de Yang-Mills que vem daqui interfere nesse campo de Yang-Mills que está aí. Eu vou ter dois Yang-Mills, o Yang-Mills intrínseco ao modelo sigma e o Yang-Mills que eu trago de fora para poder fazer as isometrias globais se transformarem em locais e essas isometrias locais serem também uma simetria da ação do modelo sigma, tá certo? Então essa questão aí que a gente vai querer depois, né? Que queria que quem está assistindo o curso pensasse um pouquinho. Deixa eu colocar aqui na nossa pauta, né? Que é uma discussão interessante, porque aí vai ser o confronto, né? De dois, quer dizer, o Yang-Mills do intrínseco ao modelo sigma é o Yang-Mills, vamos dizer assim, tipo background. Ele não tem a dinâmica própria dele. Mas o Yang-Mills que eu vou trazer externamente aqui, ele vai ter a dinâmica dele. Vou querer trazer o modelo sigma e vou jogar aqui uma ação de Yang-Mills do campo de gauge que vai covariantizar essa derivada aqui com respeito às isometrias. Mas sem deixar de lado que o próprio modelo sigma já carrega mas o próprio modelo sigma já carrega uma outra família de Yang-Mills. Ele pode chamar essa nova família de campos de Yang-Mills para distinguir desse AMI aqui, sei lá, chamar de um AMI. Assim, né? Então, esse AMI aqui, ele vai ter que trazer o índice de gauge da isometria. Da mesma forma que o campo de Yang-Mills, a gente coloca AMI índice A, né? O índice de Yang-Mills, né? Lá, quando a gente faz o Yang-Mills tradicional, a gente agora vai, o índice de gauge agora, o parâmetro de gauge agora é o epsilon A. É o parâmetro associado ao grupo de isometria. Então, os vetores de Killing, existe um conjunto de vetores de Killing independentes. E esses vetores de Killing, eles funcionam como geradores de um grupo, né, que é o chamado grupo de isometria. E aí a gente vai ter um campo de gauge agora que a gente vai acrescentar, vai ser um campo de gauge A, meio gótico, índice Mi e com índice A. Então eu tenho esse campo de gauge com índices internos do modelo sigma e esse aqui uma nova categoria de carga, né? Quer dizer, uma nova categoria de flavor, que é o flavor, ou o índice de gauge associado aos vetores de carga, certo? Então eu vou ter dois campos aí de Yang-Mills, né, se encontrando nessa equação de campo. Isso aí eu vejo pouquíssimo discutido na literatura. É claro que não é uma questão original, certamente algum russo, algum chinês já pensou, é uma questão que a gente quer limpar, mas assim, estudar isometria, mas eu nunca vi assim, uma discussão mais que tenha procedido assim, tenha sobrevivido muito na literatura sobre a relação entre esses Yang-Mills. É uma coisa que a gente pode explorar a título de aprendizado mesmo, né, a título de desenvolver conhecimento de Yang-Mills, mas também a título de pensar em possíveis aplicações. Quer dizer, na matéria condensada, sobretudo, né, ou mesmo na física hadrônica. No outro curso de teorias efetivas, no nosso próximo encontro, a gente vai estar falando justamente da chamada teoria de perturbação quiral, que é quando a gente introduz modelos sigma não lineares para descrever, vamos dizer assim, o setor dos radons de baixas energias. Então a gente vai estar introduzindo os mesons π, os mesons k, né? Então a gente vai pegar aquele octete de mesons, né, mais leves e fazer uma teoria efetiva para aquela interação. E aí, ali, a gente vai ter naturalmente o modelo sigma. Se a gente tem um modelo sigma, a gente tem campos de Yang-Mills. Então aí agora, se eu quero que aquela ação tenha uma invariância extra pela isometria, o modelo pode estar definido em cima de um O3, né? Quer dizer, a gente vai ter, na verdade, esses modelos sigma da matéria da física hadrônica, ele tem simetria SO3. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai apurar mais, um SO3 left e um SO3 right. Então, se a gente agora introduz, né,
simetrias, quer dizer, essas simetrias aqui são simetrias locais. Né? Então, se eu introduzo campos de gate associados a essas simetrias, podem ser globais, perdão. Depois eu introduzo o local. Aí eu vou trazer uma nova família de campos de gate junto com aqueles que já existem no modelo Sigma. E aí, o que isso vai dar para nós? Há uma interpretação para isso? Há alguma maneira de encaixar fenomenologia, né? Seja na matéria condensada e na física de partículas, para a interação entre esses campos de gauge aqui? Esses campos de gauge estão representando o quê? E esses aqui. Então, em toda a discussão dos esquirmos, eu tenho mais tarde no material aqui, mas tem uma discussão interessante sobre os esquirmos, né? Que são também derivados do modelo Sigma não lineares, né? Desde 62, quando o Stirling fez o primeiro trabalho dele. Então tem uma discussão que a gente pode aproveitar aqui no curso para misturar diferentes modalidades de ângulos. Né? Então, muito bem. Depois, outro ponto que eu acho que a gente pode desenvolver um pouquinho melhor nesse curso também, um pouquinho mais do que tem na literatura, que é a discussão dos términos. Né? Então, como trazer os términos para o modelo Sigma? Quando a gente fala de término, né, a gente lembrar que tem dois espaços em jogo aí. Tem o espaço de base, o espaço-tempo de base, né? O espaço de Minkowski, e temos o espaço-alvo, que é o espaço definido, né? Que é o espaço geométrico dos modelos Sigma. Os términos são definidos sempre em relação ao espaço-tempo. Né? Então, a gente vai agora apurar melhor, né, a introdução dos términos. Né? Também pensando o que papel esses términos podem ter num cenário, por exemplo, de matéria condensada ou no cenário de física de partículas, também términos, né, do modelo Sigma. Então a ideia é a seguinte: o término ele já traz, quer dizer, ele é término por causa do espaço-tempo. Então esse índice aqui, né, é o índice alfa, vamos dizer assim, que é o índice da representação espinorial, né? Índice, né, de representação espinorial. Digamos, né, do grupo, se for o grupo, né, vamos pensar no espaço-tempo tipo Minkowski, né, no espaço-tempo tipo SOD-1. Né? Então pode ser o espaço de Minkowski quadridimensional, se eu for 4, né, o espaço de Minkowski tridimensional, é um índice espinoso do espaço-tempo. Então, a gente está falando então, se alfa é espinor do espaço-tempo. Tá? Não confundir com o espinor do grupo interno, espinor do espaço-tempo. Porque o modelo Sigma é um espaço, tem um espaço-alvo, né, que é um espaço curvo. E claro, nesse espaço curvo, no caso do modelo ON, eu tenho um SON mais 1. Né? Quando a gente fala do modelo ON, a gente tem aquela invariância SON mais 1, que é o grupo de isometria. E aí eu tenho um espaço tangente, aí eu posso definir término também, mas o término é definido pelo espaço-tempo. Agora, esse término, aonde é que está o flavor dele que o acopla ao modelo Sigma? Vai estar nesse índice I aqui. Então a gente vai introduzir o I, né, como um índice, né, vetorial do espaço-alvo. Então, o término se comporta como espinor do espaço-tempo e como vetor do espaço-alvo. Tão vetor quanto a derivada do campo escalar. Da mesma forma que esse campo escalar, né, ele define esse vetor aqui, essa grandeza vetorial, né, que vai ser a derivada do fininho aqui, em relação a Φ. Então, esse objeto aqui é um vetor do espaço-alvo. A mesma coisa vai acontecer nesse caso. Psilinha, uma transformada, né? Uma transformação de diffeomorfismo no espaço-alvo, vai me dar isso aqui. Filinha aí, Φ, alfa, J. Então aqui nós estamos falando também de um férmio do espaço-tempo, mas que ele carrega um flavor, né? Ele tem um sabor associado ao diffeomorfismo do modelo Sigma. Então, esse cara se transforma como um vetor do espaço tangente, né, da variedade alfa.
Então, é claro, uma derivada dele, né? Se esse cara é um vetor, né? Então vamos dizer assim, vou esquecer agora o índice exponencial, tá? Então vamos dizer assim, eu vou pegar dmi psilinha alta. Então isso aqui vai ficar dmi de quem? Do dφ' i dφj psj. Então, se eu desenvolver isso aqui, nós vamos ter dmi, né? Então vamos ter a derivada, vai estar nesse já completar, vamos ter dmi disso aqui, né? Então vai ficar dmi dφ' i dφj vezes psj mais dφ' i dφj dmi psj. Então, esse termo aqui quebra o caráter vetorial, né? Porque a transformação, quer dizer, esse dmi psj, se só tivesse esse termo, isso aqui seria um legítimo tensor vetor do espaço alvo. Mas não tem esse termo novo aqui. E esse termo novo aqui eu posso escrever dessa maneira. Eu posso derivar d2 filinha i em relação com φ, φj, e aí aqui, claro, derivar em relação a φ, né? A derivação implícita aqui. Então isso tudo aqui é esse termo aqui, vezes φj. Aí mais o termo que respeita o caráter tensorial. Então esse termo aqui é que precisa ser, a gente tem que cuidar dele melhor. Então como é que a gente já tinha visto isso em aula precedente, eu acho que 2 aulas atrás, a gente então introduz, né, a derivada com variante, né? Então, por quê? Porque eu estou derivando um vetor. Então a derivada ordinária de um vetor não é um tensor. Então eu preciso definir o vetor de uma forma, quer dizer, a derivada de um vetor de uma forma covariante. Aí a gente já tinha aprendido essa lição. Então a gente faz isso aqui, a gente define esse nosso dmi psj da mesma forma, assim, dmi psj mais aquele nosso, né, a gente agora coloca uma constante de acoplamento aqui, mais ig ami jk, isso aqui atuando no psiK. Lembrando que a gente já sabe quem é esse ami jk. Então, j lk dmi φ é o nosso ami. Bom, aí a gente sabe que a transformação desse objeto aqui, né, gama linha JLK, né? Então isso aqui vai ficar dφ' J dφn dφn dφ' P, e aí aqui a gente vai ter gama NP J, dfn, também da dfn, certo? E aí? Ele levantou aqui quanto que tem esse J a mais ali no Aqui eles termos, né? Tem. Aqui é psicar. Obrigado. Perfeito, mesmo, tá certo? Ele é esse cara, esse J, é esse, tá certo? Obrigado, tá certo? Obrigado. E aí agora esse termo aqui que aparece, né? Quando a gente faz a transformação de diffeomorfismo da conexão, aparece aí aquele termo que é dφ' J dfn, e vai aparecer aqui aquele termo, que é d2 φn dφ' L dφ' K. Então é esse termo aqui
vai eliminar esse termo aqui. E aí a gente sabe que essa derivada dmi linha, que aí ela vai ter linha, porque essa derivada tem esse campo de Gauge aqui. Esse campo se transforma. Então, no fundo, o que a gente está dizendo é isso, que a nova derivada agora é a derivada. Então, nós saímos daqui e viemos para cá. A gente pegou ali o que é derivada. Definimos aquela derivada lá. E essa derivada agora, né? Então é aquela que fica com a conexão. Então, o dmi. Aí é psi, né? Oi? Aqui é psi. Obrigado. Certo? Estamos falando do Spinoza, tá certo? Então, mostrando que esse cara é um vetor, mas esse cara não é um vetor. Então a gente tem que ter um caráter vetorial sobre diffeomorfismo. A ação, nesse caso, seria a ação de Tirar coincidência. Vou voltar já. Isso é. Então a gente vai ter o dmi si i linha, quer dizer, isso aqui é linha, si linha i. Então isso aqui vai ser para nós d linha i, d j, dmi si j. Então agora sim, eu tenho uma derivada que se comporta, que tem um caráter vetorial do ponto de vista dos diffeomorfismos, né? E essa derivada aqui tem esse campo de Gauge, aí a gente automaticamente tira daqui, né? Quer dizer, a gente vai ter, então, vai escrever isso aqui como dmi mi mais mi linha ij, opa, linha j igual a linha i j, aí esse aqui é dmi j mais a mi jk psi k. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? A gente vai abrir isso aqui, então a gente sabe quem é esse aqui. Isso aqui a gente já sabe quem é. Vai ser d linha j. Agora essa derivada vai fazer aquele trabalho que a gente fez antes. Vai atuar aqui e vai atuar aqui. O termo extra que sai daqui dessa derivada que vai cancelar o termo que sai daqui, né? Vai ser absorvido aqui esse campo aqui. Então eu vou deixar a linha mi e j, ele fica tal e qual. Esse cara aqui a gente sabe então que vai ser d linha j, d k, psi k. Então, eu tenho essa relação aqui, eu posso escrever isso aqui em função do psi, isso aqui em função do psi, tudo. Depois eu posso fatorar esse psi, e aí eu vou tirar a transformação. Quem é o a linha em função do A. Eu inverto essa relação também, tem um jacobiano aqui que eu vou ter que inverter. No final de tudo a gente mostra aquela relação que a gente já sabia, que esse a linha mi, né, ele vai se transformar, a linha mi e j, né, ele vai se transformar assim, d linha i, d k, d m, d linha j, a mi, m, porque j, né, que é k, m, não vai com esse, não vai com esse, mas, né, vai aparecer aquele termo, d, fininha, i, d, k, a mi, k, m, d, m, d, fininha, k, m, d, k, m, d, k, l, d, fiel, d, fininha, l. Então, quer dizer, dessa equação aqui, da transformação, que dá o caráter covariante dessa nova derivada, dessa derivada covariante do férmio, dessa relação aqui, muito bagunçado aqui, deixa eu somar isso aqui, nós extraímos essa relação, que é esse campo aqui se transformando com essa matriz, esse vetor, essa matriz, e depois.
essa matriz desse campo vetorial e a matriz inversa. Então, aquela típica transformação de Young e Mills. R a mi, R menos 1, R, perdão, aqui é DI, perdão, estou tomando mal esse segundo, aqui vai aparecer DI, aqui é DI, e aqui é um D, e L, D, então aparece aquela transformação justamente com a derivada do jacobiano, que é essa derivada desse jacobiano que vai aparecer. Depois é só renomear índices, né, que são índices saturados, né? Mas basicamente é essa transformação. R a mi, R menos 1, R de mi, R menos 1. Tem um 1 sobre IG, né? Eu estou definindo a derivada covariante com IG, mais 1 sobre IG. Então a gente tira, tipicamente, né, a derivada covariante com uma conexão. E aí, como o JP falou, se a gente for olhar agora quem é a ação do férmio acoplado ao modelo SI. Então vamos dizer assim, a nossa ação, né, vamos colocar assim, do modelo sigma mais, vamos dizer assim, férmio, então a gente vai ter, vamos colocar aqui a ação do modelo sigma direta, né? Não estamos falando de isometrias locais, isometrias globais. Então, depois a gente pode fazer a ação completa com as isometrias locais também. Então, essa aqui é a ação característica do modelo sigma e agora a ação de Dirac. Então, a gente vai ter aqui. Então, esse férmio é um férmio de um espaço, né, de dimensão D, de um espaço de Minkowski D-dimensional. E aí a gente vai colocar aqui o G e J, Φ. E aí a gente coloca aqui psi barrado, I, gama mi, só que agora aqui a gente coloca o dmi do psi j. Então, o férmio sai acoplado ao modelo sigma, mas ó, lembrando que dentro dessa derivada aqui, nós temos esse campo de gauge aqui. E esse campo de gauge aqui, ele é campo de gauge composto, né? Esse ami JK, não a mi JK do Φ. Ele vem daquela conexão de Christoff, né? Então, esse cara aqui, então se a gente der uma transformação de diffeomorfismo, as matrizes de diffeomorfismo que vão aparecer aqui, vão cancelar com essa e com essa, porque aqui a transformação de diffeomorfismo desse cara aqui é exatamente essa aqui. E aí essa matriz que aparecer aqui, esse jacobiano que aparecer aqui, vai cancelar um que vem daqui e o outro que vem daqui. Supondo que esses férmios são férmios de Dirac, mas que os campos do modelo sigma são reais, então esse barrado aqui não vai atrapalhar nada. Quer dizer, a matriz que vai, o jacobiano, quer dizer, o psi, linha I barrado, ele vai continuar sendo D linha I, D e capa, psi, capa barrado. Esse barrado aqui, ele vai barrar só no espaço esquinorial. Então ele vai dar o Dagger e o gama zero. Mas se eu considerar que esse modelo sigma aqui é um modelo sigma real, esses campos são reais, então esse barrado aqui que contém hermitiano conjugado não vai numerar esse jacobiano, certo? Então a gente tem férmios acoplados. Agora, então se a gente tira a equação de campo do férmio, né, a gente vai ter essa equação do Dirac aqui. I, gama mi, dmi, psi, j, sei lá, o negócio claro, no campo sem variacional, eu vou estar fazendo variação só em relação ao psi. Então essa métrica aqui, ela não conta nada, ela não vai ser importante, né? De uma outra forma também, se a gente pensar o seguinte, se eu fizer, quer dizer, quando eu fizer a variação em relação ao psi barrado, eu vou ter esse termo aqui. Se eu fizer a variação em relação ao psi, eu vou ter um d psi aqui. Aí eu tenho essa derivada covariante aqui. Então, essa derivada covariante aqui vai ter que atuar nesse termo todo aqui. Mas a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. E aí a questão é o seguinte, essa derivada covariante aqui,
ela vai conter essa métrica. E essa derivada covariante contém a conexão de spin. E a conexão de spin é uma conexão métrica, então ela vai dar derivada zero dessa métrica. Quando eu expressar isso aqui em função do símbolo de Cristófilo, como essa métrica aqui, como o símbolo de Cristófilo é uma conexão métrica, né, o que a gente está dizendo é o seguinte, que o símbolo de Cristófilo vai nessa relação aqui, né, assim, DI. Nábula I, GJK é igual a DI, GJK menos gama MI JG I kappa menos gama M I kappa G M I. O G né? Nesses modelos sigma, né, aquela discussão de contratar os termos de superfície na relatividade geral é a mesma aqui? Que você usa. Você, por exemplo, você vai ter que usar, se você tiver uma grandeza invariante dentro de uma derivada covariante, isso se comporta como uma derivada usual. Né? Quando você pega alguma coisa assim, vamos dizer que você pegasse essa grandeza assim, Ela tem aquela prescrição que você estuda os termos de superfície e depois você monta uma ação de contratermos, né? Para quando você fazer o princípio variacional, marcar os. Isso. Você, dependendo do que você tem, muitas vezes quando você faz integração por parte de derivada covariante, a gente tem que saber, por exemplo, vamos pegar, já que você levantou a questão, vamos pegar o termo de Einstein-Hilbert, né? A ação de Einstein, dx, d4x, aí a gente tem φ', que é uma raiz de menos g, e a gente tem o R. Quem é esse R aqui? Um escalar de curvatura. Então isso aqui seria um E mi A, E mi B, R mi I a B. Essa curvatura aqui é a curvatura que depende da conexão. Nós vamos ver isso aqui no curso daqui a pouco, de Young e Miller, né? Da gravitação. Menos dmi, ômega mi a B, mais ômega mi a C, ômega mi C D, menos ômega mi a C, ômega mi C D. Então, isso aqui é minha curvatura. Isso aqui é o meu, são as minhas filmagens. Aqui o que a gente pode observar é o seguinte: se a gente quer tirar a equação de Einstein. Então, para a equação de Einstein tem que derivar em relação à métrica. Aqui nós não temos métrica, temos Filbert. Então a gente vai variar em relação a Filbert. Quando nós variarmos em relação a Filbert, a gente vai ter variando isso aqui, variando isso aqui, variando isso aqui. A gente vai no fundo ganhar RMI, vai ganhar exatamente RMI, ou RA, menos EMI a R igual a zero. Então ganha a equação variando em relação a Filbert. Eu vario só isso aqui. Agora, se eu variar em relação à conexão de spin, aí sim, quando eu variar em relação à conexão de spin, vou ter conexão de spin aqui, delta disso, delta disso, delta disso, delta disso. Então, a variação em relação à conexão de spin, quando eu variar em relação a ômega mi, por exemplo, a B, isso aqui vai me dar exatamente a derivada covariante, né? Ômega mi eu vou produzir dmi, tá, exatamente, quando eu fizer essa variação, perdão, quando eu fizer essa variação dmi, só para chegar na tua questão, ômega mi é D, isso aqui vai ficar um dmi delta de ômega mi a B. E aí, essa derivada aqui, eu vou ter que integrar por partes, para liberar isso aqui. Quando eu integrar isso aqui por partes, eu vou ter dmi atuando em mi A, mi B, e aí eu vou estar fratorando aqui um delta ômega mi a B. Né? Então tem isso aqui. Isso mesmo, né? Vou ter dmi, ali aqui dentro, perdão. Quando eu fizer essa variação aqui, tá? Vou fazer essa variação vai me dar
uma derivada de mi atuando em delta mi, que é o que vai deixar, e vai me sobrar um ômega mi AB aqui. Isso. E aí, isso aqui tudo é um singlet do ponto de vista de Lorentz local. Tem índice mini, mas isso aqui é outro índice. E aí, essa derivada aqui, então isso aqui está atuando numa grandeza que é localmente Lorentz invariante. Então eu posso substituir isso aqui por DI, e aí eu posso fazer a integração, jogar fora termos de superfície. Tá? Então, quer dizer, como na relatividade geral, se a gente tiver derivada por variante, né, quer dizer, se eu tiver uma divergência por variante, atuando em uma grandeza aqui, que, por exemplo, se ela atuar isso aqui, se essa grandeza toda aqui atuar em alguma coisa que seja singlet, por exemplo, algo do tipo ani, DI, então não tem índice sobrando, então essa derivada aqui não tem, ela vê isso aqui como um singlet, então ela não tem flavor, então ela vira uma derivada usual, e aí eu integro, eu posso jogar fora o termo de superfície, mas se, por exemplo, aqui sobrar um índice, se eu tiver alguma coisa do tipo dmi aqui, e aqui eu tiver um A mini dmi, aí eu tenho esse índice aqui, então eu tenho que ter cuidado com a integração por partes, certo? Então, isso que a gente está dizendo. Então, a gente aqui também, a gente quando for integrar esse cara aqui por parte, ele vai estar atuando nesse produto. Então, e aí a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz também. Porque, né, quando eu pego, perdão, né, a derivada covariante, a gente tem algo desse tipo, né? Vamos a derivada covariante de Young-Mills, ela é dmi, vou colocar assim, mais, né, esse ami aqui, GA, né? Mas se eu tiver isso aqui atuando num produto, né, se eu tiver um produto, vamos dizer um psi tensorial φ, eu vou ter um gerador atuando aqui e a identidade atuando nesse, e a identidade atuando nesse gerador. Como se eu tivesse isso aqui fosse assim, ami, GA, produto direto para a identidade do espaço dos x, mais ami, identidade do espaço dos psis, tensorial a identidade, geradores no espaço dos x. Então, aqui é o G do psi e aqui é o G de φ. Então, quer dizer, quando eu faço a derivada covariante atuando num produto, ela vai se decompor, ela vai ter um dmi psi, tensorial φ, mais psi, tensorial dmi. Então, a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz, e se ela atua num singlet, o gerador é zero e ela vira derivada total. Certo? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, quando eu jogar essa derivada para atuar aqui, a hora que essa derivada bater aqui, ela vai ser essa derivada covariante aqui. E aí, claro, ela vai ter uma derivada usual da métrica e vai ter esse termo aqui. Mas aí, como a métrica ela é covariantemente constante, ou seja, a conexão ela é uma conexão métrica, né? Quer dizer, isso aqui é igual a zero. Então a gente consegue, como essa derivada bater aqui, ela vai produzir essa relação aqui, que vai matar, então no final das contas, a gente quando ganhar a equação do psi barrado vai ser a mesma coisa, vai ser menos i, vamos tirar o menos aí, vai ficar dmi psi j barrado, gama mi igual a zero. Porque a questão que pode ficar aqui é essa, se eu faço a variação em relação a delta psi barrado, eu ganho exatamente isso, mas se eu variar em relação a psi, eu tenho essa derivada, e aí para liberar esse delta psi j aqui, eu preciso integrar isso por partes, então isso aqui vai bater isso tudo aqui. Mas quando essa derivada bater aqui, ela vai produzir a derivada desse termo e a derivada desse termo. Na derivada da métrica, vai chegar essa conexão aqui e isso aí dá zero. Certo? Bom, aqui o JP tem uma coisa interessante também aqui. Você que é especialista em Gordon, né? Especialista em Gordon, não, nada. Isso aí manda e desmanda. Então, manda bem isso. Não, a questão que a gente coloca aqui é, se a gente pegar, quer dizer, agora a equação, a gente vai ter uma equação de Dirac, né, quer dizer, como a gente escreveu aqui, I, gama I, né, dI, psi barrado, psi j barrado, igual a zero. Então, a gente usa, né, geralmente, e aí esse dI já está acoplado com o campo de gauge. Em geral, o que a gente faz? A gente pega a equação com Shell, né, pega a equação de Dirac e faz aquelas iterações, tira a corrente conservada, né? Se aqui a gente pensar o seguinte, nós temos uma corrente aqui, essa é, na verdade, né, vamos pensar assim,
vamos dizer assim, a simetria que está atuando aqui é o difeomorfismo. A gente pode ter, quer dizer, a gente tem uma. Qual é a corrente, vamos pensar assim, qual é a corrente conservada que eu vou tirar aqui? Quer dizer, que transformações eu posso fazer em cima desse si, porque eu tenho esse I aqui e tem esse J aqui batendo com essa métrica aqui. Então a gente pode ter uma simetria, vamos dizer, se esse férmio que eu tiver N férmios, né? Como eu tenho N campos aqui, esse I vai de 1 até N, eu tenho esse campo aqui de 1 até N, né? Então, se eu fizer uma transformação global de S-U-N, né? Esse aqui vai pegar uma matriz de S-U-N, vamos dizer assim, o barrado, e esse aqui vai pegar uma matriz de S-U-N. Então, eu consigo ter uma invariância global S-U-N aqui. E aí, a partir dessa invariância global S-U-N, eu posso tirar a carga, posso tirar a corrente. Né? Então, tem uma corrente aqui, né? Também não vejo isso sendo explorado na literatura. Corrente S-U-N associada, né? Vamos ver, corrente associada, corrente associada. Vamos lá botar corrente de letra, vou colocar assim, para chamar a atenção da letra, sempre que puder citar a letra, corrente de letra, né? A simetria S-U-N global fermiônica. O que isso aí pode nos dar, né? Então, tem uma exploração teórica, assim, só para a gente, vamos assim, mexer com alguns resultados aí. Então, praticamente isso. Então, com isso aí, a gente colocou os férmions. Agora, esses férmions estão carregando índice, né? Esse acoplamento aqui, vamos colocar assim, é o acoplamento mínimo, porque o campo de gate que está aqui, apesar de ser um campo de gate composto dos modelos sigma, eu tenho um acoplamento mínimo, né? Esse setor de gate, porque é um acoplamento feito via derivada covariante. Mas o modelo sigma, ele tem outras grandezas geométricas que podem, por exemplo, se acoplar com o férmio. Então, por exemplo, o modelo sigma, ele tem o tensor de curvatura, ele tem o tensor de rima, vou colocar assim, RJKL, que a gente já tinha usado para tirar o F do I. Então, por exemplo, aqui nós podemos acoplar isso aqui, ó. Eu posso pegar um psi barrado, psi kappa, acoplamentos fermiônicos clássicos, né? Psi J barrado psi L. Você também que sabe fazer bem essa identidade de decomposições de filas, rearranjar isso aqui é dissimétrico em J, isso aqui é dissimétrico em KL. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo psi I, vamos dizer assim, psi barrado alfa, psi kappa alfa, psi J barrado beta, psi L beta. Então, isso aqui é antissimétrico em IJ. Então, antissimetrizo em IJ. Então, isso aqui é automaticamente antissimétrico em alfa e beta. Mas tudo bem, porque alfa, os férmions anticomutam, os férmions são grágicos, né? Então, quer dizer, psi I barrado alfa, psi J barrado beta é igual a menos psi I barrado beta, ou menos psi J barrado beta, psi I barrado alfa. Então, como essa antissimetria, que a gente poderia pensar, será que eu coloco o J aqui ou eu coloco o J aqui? Não, a antissimetria é o barrado com barrado e o sem barrado com sem barrado. Isso aqui é antissimétrico KL, e isso aqui de fato é antissimétrico na troca de alfa com beta também, né? KL, né? Certo? Então, por exemplo, esse acoplamento é um acoplamento não mínimo. Então, os férmions do modelo sigma, eles podem se acoplar diretamente com o rima, através do acoplamento quádruplo. Claro que eu também poderia pensar no tensor de rima, de Hit, né? Podia pensar alguma coisa desse tipo. Psi IJ, psi barrado, psi J. Então, isso aqui é antissimétrico, o tensor de rima, né? De Hit, né? Se não tiver torção, ele é simétrico na troca de I com J. Então, eu posso fazer esse acoplamento aqui. Só pensar uma coisinha só. Se a gente pega férmion de Majorana, né? Não tá.
aqui pode ser sem, exatamente. Se eu pegar, pronto, dois términos de maiorana, né? Psi barrado, Ki, né? Então, se eu tirar, vamos dizer assim, se a gente tirar, perdão, vou pegar aqui Psi barrado, Ki. Se eu transpuser isso aqui, né? Isso aqui é menos, né? Ki transposto, Psi barrado, transposto. Então, posso botar C é menos 1 aqui e o C aqui. Tá, nada demais. Então, isso aqui é a mesma coisa que Psi barrado. Tá certo. Vocês pensam que são maiorano? Então, a gente lembrar o seguinte: termos de maiorano. Só queria ver se isso aqui pode. Como é que fica isso aqui para maiorano? Se o termo de maiorano, Psi é igual a C, vamos botar assim: Psi C. É C, Psi barrado, transposto. Certo? Então, se a gente tirar o. Vamos dizer, se a gente transpuser isso aqui, eu vou ter Psi C transposto, vai ser Psi barrado, C transposto, né? Isso. Certo. Então a gente vai ter Psi C, estou só fazendo isso, Psi C transposto, vai ser. Vamos pensar assim. Se eu botar aqui, C transposto é menos S, a matriz é simétrica. C transposto é menos C. Então, Psi C transposto C é menos 1 igual Psi transposto C é menos 1 igual a menos Psi barrado, né? Isso. Então, vamos pensar aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui. Se o termo é maiorano, vamos fazer assim, né? Deixa eu pagar isso aqui. Vou botar isso aqui direto. Eu quero fazer uma consideração. Vamos pegar esse duplo. Vamos pegar assim, esse bilinear terminando. Então, se eu tirar o transposto dele, isso aqui é ele mesmo. Isso aqui é um número. Mas eu posso usar as propriedades da transposição e a anticomutação. Então, isso aqui é menos que transposto, Psi barrado transposto. Aí eu coloco aqui C é menos 1, coloco aqui C. Tudo bem. C, Psi barrado transposto, é o Psi C. Tá certo. E aí agora vamos ver qual é a relação que a gente tem aqui. Que C é C e barrado transposto. Então, se nós transpusermos isso aqui, né, então, vamos retirar o barra, vamos fazer o seguinte, então isso aqui é que C, vai ficar C, quem é que barrado, que dagger, gama zero, transposto. Então isso aqui vai ficar C, gama zero, transposto, que está. Tá certo, né? Isso. Estou desenvolvendo isso aqui a partir daqui, tá certo? E aí C, gama zero transposto, você vai para C, gama zero transposto, C é menos 1. C está, tá certo? Então, C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero C e está. Vamos dizer assim. Então, se eu agora tirar o C barrado, se eu barrar isso aqui, eu tenho que barrar aquilo ali. Menos gama zero, C e está barrado. Então, isso aqui vai ficar que está barrado, C barrado, gama zero barrado e gama zero. Tem esse sinal menos aqui. Muito bem. Legal. Falando da direita, da esquerda. Vamos lá. Então, C barrado, né? Gama zero, C dagger, gama zero. Tá certo? C dagger, então C é menos 1. Então, gama zero, vamos botar aqui C barrado. Então, eu tenho C barrado, gama zero, então vai ficar C é menos 1. C barrado é gama zero, C é menos 1, gama zero. Então, esse gama zero vai cancelar esse gama zero. E aqui vai ficar gama zero, C menos 1. Agora, que está barrado, que está dagger, gama zero. Então, isso aqui é que transposto, gama zero. Gama zero, então é menos que transposto. Então, menos, então, que C barrado,
é menos que transposto C menos 1. Então, que transposto C menos 1, se não menos é o que C barrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que o que conjugado de carga barrado, psi conjugado de carga. Então, o que a gente tem no final do dia é isso aqui. Psi barrado para dois términos quaisquer. Gerarco, Majorano, não importa. Isso é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que vão acostumado a isso aí é para você, é IOU, né? Então está aqui. Se eles forem términos de Majorano, então isso aqui é aqui barrado psi. Então, se eu tiver, se esses dois términos são términos de Dirac, isso aqui fica assim. Se eles forem términos de Majorano, eu posso escrever isso aqui da forma psi j, posso trocar esse bem para cá. Se forem términos de Majorano, psi, muito bem. Isso aqui é simétrico em J, perfeito. Então, términos de Majorano sobrevivem a esse acoplamento aqui. Porque isso aqui é simétrico. A minha preocupação é se essa combinação aqui fosse antissimétrica. Aí isso aqui poderia dar zero, né? Mas não está legal. Então, eu posso acoplar também, então, quer dizer, o término do modelo CIG, então só para lembrar, essa brincadeirinha que eu fiz aqui, só de álgebra de Clifford, só para, no final de tudo, quem não pegou, não precisa se preocupar muito. Eu quis mostrar é o seguinte, se nós pegarmos dois términos quaisquer, eu posso sempre, já que esses dois términos anticomutam, né, são variáveis Grassmannianas, né, não importa que categoria de términos ele seja, se é Dirac, se é Majorano, se é vai, se eu pegar essa combinação, isso é igual a isso, essa combinação é simétrica nessa troca, colocando aqui os conjugados de carga. Se esses dois términos forem Majorana, aí sim, se eles forem Majorana, então isso aqui vai ser psi-c, psi-c é psi, aqui, e o psi-c é psi. Então, se eles forem términos de Majorana, essa combinação aqui é simétrica na troca dos dois. Aqui não é simétrico porque que C é diferente do que, psi-c é diferente do psi. Mas se eles forem Majorana, não, psi-c aqui e psi-c é psi. Então, essa combinação aqui é simétrica na troca dos dois términos. Então, se eu tiver esses dois términos aqui de Majorana, posso escrever isso dessa forma. Psi J barrado, psi I. Então, essa combinação aqui, se isso aqui for Majorana, essa combinação é simétrica na troca de J. Se houver torção no espaço alvo, o símbolo o tensor de Hit não é mais simétrico. Ele tem uma componente antissimétrica, mas a componente antissimétrica em J cancela com essa. Então, mesmo que o fermo seja, mesmo que haja torção, para o fermo de Majorana, esse tensor de Hit só sobrevive à parte simétrica. Então, eu posso introduzir, além do acoplamento mínimo, né, que está aqui, nós podemos, então, se quiser, acrescentar o acoplamento não mínimo, né, dos férmions, com, por exemplo, o setor de curvatura no modelo sigma, do espaço-alvo do modelo sigma. Então, mais alguma coisa, eu posso colocar isso aqui, mais objeto, colocar aqui uma constante de acoplamento psi, digamos assim, R I J kappa L psi I barrado psi kappa psi J barrado psi L, por exemplo. Mas também posso colocar aqui um constante de acoplamento zeta R I J psi barrado psi J, algo desse tipo. Ou eu posso também colocar, claro, o escalar de curvatura, mais aqui, psi, zeta, aqui posso botar uma constante de acoplamento aqui, e colocar R, psi barrado, psi. Mas aqui eu colocaria psi, psi j, e colocaria aqui, GJ. Mas essa métrica. Não, então só isso aqui é só assim. Essa brincadeira assim, sem ainda uma motivação física por trás. Eu estou só mostrando possíveis acoplamentos. Nesse trabalho que eu estou deixando com vocês, que aqui eu vou colocar a referência, é o trabalho do professor Bruno Zunino, o famoso Zunino, modelo de Léo Zunino, que é Supersymmetry and Keller Manifolds. Por quê? Porque qual é a importância desse trabalho aqui? Então, fiz cepas
trabalho aqui é interessante porque o Zumino mostra nesse trabalho aqui que se nós quisermos introduzir um modelo sigma não linear com supersimetria, quer dizer, para essa ação aqui poder ser supersimetrizada, necessariamente o espaço-alvo do modelo sigma tem que ser uma variedade de Keller. O que é uma variedade de Keller? É uma variedade complexa. Então, ela tem que ter um número par de dimensões reais, ela é 2n real ou n complexa, né? Então, é uma variedade de Keller e então os campos vão ter que ser campos com os seus respectivos complexos conjugados. E aí a métrica, quer dizer, seria algo desse tipo. Eu teria um G, I, J, DI, Φi, DI, Φj, conjugado complexo. E o que se mostra, em geral, se faz assim, a gente chama, quer dizer, essa métrica aqui, GJ, ela seria o seguinte, ela é a derivada segunda de um potencial, que a gente chama uma função escalar, potencial de Keller, em relação a Φi e a Fj estar. Então, é uma métrica chamada métrica hermitiana, essa matriz aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, um exemplo típico dessa função de Keller, a mais típica é essa, que é o logaritmo de 1 mais Φ estar aqui. Então, a gente pode formar uma métrica, quer dizer, a partir, na próxima aula vamos falar isso. Vamos pegar a variedade SO2, pegar esse espaço cossete aqui, SO2 por 1, que é um espaço bidimensional. O SO2 tem 3, gera 2, o 1 tem 1, então esse espaço aqui é um espaço quociente de dimensão 2. Isso aqui é exatamente a 2 esfera, que SO2 é SO3, e o 1 é o SO2. Então isso aqui é SO3 sobre SO2, é uma 2 esfera. E aí a gente é uma variedade de Keller, eu posso introduzir essa métrica. Então o que o Zumino mostra é que modelos sigma supersimétricos, modelos sigma não lineares supersimétricos, só podem existir em cima de uma variedade de Keller. Não pode ser um espaço qualquer, espaço algo especial, complexo, com a métrica dada dessa forma. E aí esse trabalho ele mostra isso, né? E ele mostra lá atrás, um pouquinho mais, na equação 16 desse trabalho, ele mostra justamente o acoplamento quártico dos términos com a curvatura. Então, é um trabalho. Agora, depois, claro, esse trabalho aí foi olhado do ponto de vista do superespaço. E olhando esse trabalho no superespaço, fica imediatamente claro que para definir um modelo sigma supersimétrico, naturalmente a supersimetria diz que a métrica do modelo sigma tem que ter essa estrutura. Então, ela é a derivada segunda de um potencial. Isso com uma supersimetria. Se nós colocarmos duas supersimetrias ou quatro supersimetrias, aí a métrica passa a ser Hyperkeller. Que aí a métrica de Hyperkeller ela tem uma condição extra, que é o tensor de Hit dela é zero, ela é Hit flat. Então, são espaços de Keller com tensor de Hit RJ igual a zero. Tem curvatura, rima, mas tem a curvatura de Hit. Então, são espaços muito especiais. E é interessante, já em 3 dimensões não. Em 3 dimensões você pode fazer supersimetria, modelo sigma não linear e a variedade não precisa sequer. Isso aqui é uma propriedade típica das 4 dimensões. Em 6 dimensões, nas dimensões pares, você pode fazer modelo sigma não linear e supersimétrico, mas aí necessariamente tem que ser Hyperkeller. Então, a supersimetria impõe um vínculo muito forte sobre a estrutura do modelo sigma. Então, esse trabalho do Zumino é interessante, ele explora bastante esses acoplamentos da curvatura, as curvaturas de Riemann, com os termos quartos e os lineares. Tá? Então, isso aí é típico dos termos acoplados a modelo sigma na supersimetria. Então, na supersimetria, esse acoplamento, ele não é assim, opcional, você bota, não, ele sai naturalmente. Só na supersimetria, naturalmente, você chega a esse modelo sigma, quer dizer, ferro acoplado ao modelo sigma, mas os ferros não se acoplam somente à métrica e ao campo de gauge, se acopla também ao tensor de Riemann. Tá? Então, a supersimetria, quer dizer, então isso é mandatório na supersimetria. Aqui, da maneira que a gente está colocando, como nós não estamos ainda não temos um vínculo aqui com a supersimetria, a gente eu posso acoplar os meus términos
como a curvatura de Riemann. Agora, se nós considerarmos a quantização, uma teoria quântica de campos para modelo sigma, aí as correções quânticas a um loop, elas vão gerar esse tipo de acoplamento. Esses acoplamentos não estão a tri-level, mas eles podem ser gerados por correções de loop, certo? Então, essa mais ou menos é a história dos férmions no modelo sigma. Agora, uma questão interessante, claro, é a gente procurar ver como interpretar, quer dizer, na matéria, interpretar não, como dar uma contextualização fenomenológica para esses modelos sigma acoplados à festa. Nos materiais ferromagnéticos, né, nos materiais, nos gelos de espinha, a gente tem essa estrutura de modelo sigma. E aí a questão é excitações fermiônicas que possam aparecer nesses modelos sigma. Pergunta: será que elas se acoplam com o próprio modelo sigma, seguindo essa prescrição aqui? Como ficam, né? Então, será que esses acoplamentos aqui, com esses campos de gauge, elas vão dar corretamente na matéria condensada os acoplamentos dos férmions desses modelos sigma, entendeu? Os férmions desses sistemas com o próprio modelo sigma? Então, é uma questão que a gente pode se colocar e perguntar a algum especialista. O Tobias aqui no CDPF certamente ele está interessado, está estudando o modelo sigma lineares, até com supersimetria, ele está tentando ver. Vale a pena a gente ter uma discussão com ele, perguntar se um dia ele pode vir aqui um pouco falar de excitações terminóicas em sistemas ferromagnéticos, tá? Certo? Então, é uma questão interessante que vale a pena a gente averiguar. Hoje eu estou acabando, tá? Então, hoje a gente basicamente explorou um pouco, né, essa discussão dos férmions. Eu diria que esses férmions, se a gente considerar, no caso do resumindo aqui, esses férmions aqui são férmions de Majorana. Então a gente tem, ele trabalha com férmions de Weyl, que é o tipo do modelo sigma. Você tem ou você trabalha com um férmion de Majorana, ou você trabalha com um férmion de Weyl, mas o seu correspondente, o seu conjugado complexo é um Majorana. Porque você pode juntar o férmion de Weyl, né, quer dizer, todo férmion de Majorana, vamos colocar assim, deixa eu colocar nesse modo aqui. O férmion normal é isso aqui, é psi-left mais psi-right. Um férmion de Dirac. Tem componente left, tem componente right. Então, quando você pegar o psi-c conjugado de carga, vou pegar o conjugado de carga do psi-left mais o conjugado de carga do psi-right. Isso é normal. Agora, o conjugado de carga do psi-left eu posso sempre escrever como sendo a componente right do conjugado de carga. E o conjugado de carga da componente right eu posso sempre escrever como sendo a componente left do conjugado de carga. Isso aqui sai diretamente da álgebra de Clifford. É só lembrar o seguinte: psi-left, né, por exemplo, né, é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, se eu pegar o psi-left e tirar o conjugado de carga, eu vou estar tirando o conjugado de carga disso aqui. Então, isso aqui é psi-c. Quando a gente tira o conjugado de carga, a gente inverte a ordem. Então, psi-c 1 mais, vou botar o seguinte, né? Conjugado de carga é o psi barrado, então é 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então, psi-c C, psi-left barrado, né? Transposto. Então é 1 mais gama 5 sobre 2 psi barrado, tudo transposto. Então isso aqui é C. Quando eu barrar isso aqui, vai ficar psi barrado. O barrado do gama 5 é menos gama 5, vai ficar 1 menos gama 5 sobre 2. E tudo isso aqui transposto. E aí, então, isso aqui vai virar para nós o seguinte: vai ficar C1 menos gama 5 transposto sobre 2. Agora estou transposto. 1 menos gama 5 sobre 2 transposto, psi barrado transposto. E aí agora eu coloco aqui um C menos 1 e aqui coloco um C. Então, C gama 5, então, vai ficar 1 menos, então isso aqui vai ficar 1. C gama 5 transposto, C é menos 1 é menos gama 5, então isso aqui vai ficar 1 mais gama 5 sobre 2. E aqui vai ficar o psi C.
Não, isso aqui é 1 menos gama 5. O C gama 5 transposto, C menos 1 é o próprio gama 5. Então, isso aqui é componente. Isso aqui projeta na componente. Isso aqui é projeta componente left, isso aqui projeta componente right. Então, isso aqui no fundo está me dizendo isso aqui. Então, isso aqui é a componente right do psi-C. Então, isso aqui é o psi-C componente right. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. O conjugado de carga do left é o right do conjugado de carga. O conjugado de carga do right é o conjugado de carga, não, é o psi-C left. É o psi-C aqui dentro. Então, o conjugado de carga do right é a parte left do conjugado de carga. Então, se o férmio é Majorana, psi-C é igual a psi. Então, a gente pode escrever o seguinte, que o psi right conjugado de carga é igual ao psi-C left. Mas se o férmio é Majorana, psi-C é psi. Então, isso aqui é o psi left. Então, a parte left dele é o conjugado de carga da parte right. Ou vice-versa. Eu posso fazer o contrário. Eu posso dizer o seguinte, pego aqui o psi left conjugado de carga é o psi right, né? Ou aqui o contrário. Você pegar então o psi right dele, conjugado de o psi left, perdão, conjugado de carga é o psi-C right. Então isso aqui se o férmio é Majorana, psi-C é psi. Então a parte right do férmio de Majorana nada mais é do que o conjugado de carga da sua parte left. Então, se eu pegar um férmio de Majorana, esse right aqui nada mais é do que o psi left C. Ou seja, eu posso escrever o férmio de Majorana como sendo psi left mais C psi left barra transposto. Ou seja, conhecendo só a parte left do espinor de Majorana, eu conheço o espinor de Majorana todo. Então, isso aqui, porque eu estou chamando a atenção disso, porque nesses acoplamentos aí, daquele modelo sigma linear, a gente vai construir férmios de Majorana dessa forma. Então, nesse trabalho aqui, os férmios que vão estar acoplados aqui são férmios de Majorana, que vão estar acoplados a essas acoplaturas. Então, isso eu queria deixar mais ou menos essa discussão. Então, dessa aula de hoje, aqui, dessa nossa discussão de hoje, eu acho que a gente pode tirar algumas questões que vale a pena explorar. Uma é a discussão dos campos de Gauge de amigos compostos, e a discussão dos monopolos magnéticos. Essa é uma questão que a gente deixou aí em suspenso. A outra questão é analisar melhor um pouco, né, a discussão dos férmios. E a terceira questão que a gente tinha deixado também, que a gente podia olhar, era tirar, né, quer dizer, a partir da estrutura de simetria S-U-N que aparece aqui para os férmios, ver a decomposição de Born dessas correntes não abelianas, como é que fica, o que ela pode estar dando em termos de momentos magnéticos, momentos anômalos dos férmios acoplados aos modelos. Então, são coisas que certamente devem existir na literatura, mas que não são muito discutidas. Eu, pelo menos, não conheço discussão sobre isso na literatura, em termos de paper, né? Podemos ver. Mas não estou sugerindo nada. Estou dizendo que são questões que a gente pode fazer como exercício dentro do curso. Bom, tchau.